Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, quero mais uma vez aí agradecer, agora com fotos aqui, agradecer ao João Moreira Júnior pela caixa aí que ele me enviou pelos correios. Chegou aqui em casa tudo certinho e muito bem embaladinho, ó, caprichado, né? Muito carinhoso aí da sua parte, João. Muito obrigado mais uma vez, com alguns livros que são muito importantes aí para o João. Partidas belíssimas, uma coletânea das melhores partidas, de algumas das melhores partidas do Tal, comentadas pelo próprio Tal, inclusive, e abordando aí aspectos psicológicos até de uma fase da vida dele, como é que ele estava se sentindo antes das partidas, o que ele estava pensando e tudo mais. Outros livros. Aqui nessa terceira caixa aqui da direita, na terceira foto aqui da direita, a gente pode ver ao fundo algumas matérias de jornal, interessantes também que eu vi, era sobre o match do Spassky do Fischer, tem coisa também sobre o Mequinho, então tem realmente um material muito interessante. João, mais uma vez, muito obrigado, eu vou fazer aí análises aí dessas partidas do Tal no canal, tenho certeza que os inscritos vão adorar. E hoje eu trouxe pra gente uma partida muito interessante aqui do Aaron Reshko contra Oleg Kaminsky. Essa partida é de 1972, se eu não me engano. Foi jogada em Leningrado, no campeonato russo. Eu não consegui muita informação sobre esses dois jogadores. Eu procurei, não achei o Wikipedia, não achei nem as fotos. Então, justificando aí essas imagens que eu coloquei no vídeo, né, dos nomes deles e a imagem, eu não encontrei realmente as fotos nem nada sobre eles. Mas, pesquisando aí nas bases de dados, tem realmente muito material com esses dois jogadores, eles jogando contra Mikhail Tal, jogando contra grandes jogadores da época, né, da década de 70, então eu imagino que eram importantes jogadores russos aí. Mas eu trouxe essa partida pra gente hoje porque ela realmente é muito interessante, ela é muito peculiar, e vocês vão ver o que eu tô falando no final dessa partida, por que ela é tão interessante assim. Tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada. O Aaron Reshko então abre aqui com C4, a abertura inglesa, temos cavalo aqui em F6, pelo Oleg Kaminsky, cavalo C3, E5, então aí a variante dos dois cavalos da abertura inglesa, cavalo aqui em F3, cavalo C6, então a variante dos quatro cavalos da abertura inglesa, e G3, a variante aí do fianqueto, né? D5 foi jogado, C toma em D5, cavalo toma em D5, bispo aqui em G2, e o cavalo volta então para B6. As pretas não querem ficar com um alvo aí no meio do tabuleiro, alguns temas táticos poderiam acontecer, né? Aproveitando aqui futuramente o possível ataque descoberto. Então, cavalo B6, um lance sólido. Roque, bispo em E7, as pretas também querem dar roque. A4, então aqui o Aaron Reshko já deu roque, já desenvolveu algumas das suas peças menores e já começa uma expansão aqui na ala da dama com A4. O Oleg Kaminsky para esse ataque com A5 e a partida segue então com B3. Esse bispo também precisa ser desenvolvido e ele quer ir para casa B2. A partida seguiu com roque, bispo B2 então, bispo em E6, um lance natural de desenvolvimento, de certa forma trazendo uma pressão para B3, também apoiando a casa D5, e esse bispo precisa ser desenvolvido para alguma casa, né? Bispo E6 é um lance aí que faz bastante sentido, um lance de desenvolvimento. Cavalo B5, esse lance é bastante bacana, né? Além de abrir aqui um ataque descoberto sobre o peão de E5, esse lance aqui ele também aumenta o controle aqui, o domínio das brancas sobre a casa D4, né? Que virou um ponto focal aí da partida. As brancas querem jogar D4. Na verdade, assim, como as brancas têm os dois bispos em fianqueto aqui, é muito importante para as brancas conseguirem abrir a posição. Tá bom? Quando você tem os bispos ocupando aí as maiores diagonais do tabuleiro, é muito importante que você abra a posição. Então o cavalo B5, além de fazer uma pressão aqui em C7, abrir essa coluna aqui para a torre poder jogar na coluna C depois, também apoia a casa D4, tá bom? E abre um ataque aqui sobre E5. Quantos objetivos atendidos em um lance só, não é? A partida seguiu então com o bispo em F6, fazendo uma pressão ainda na casa D4. A torre aqui em C1, então, fazendo um raio-x aqui no peão de C7, esse cavalo agora então está cravado aqui em C6, e a torre numa coluna semi-aberta, faz sempre muito sentido, ela tem muito mais flexibilidade de movimento e mais ação, né? Dama C8 foi jogado, e esse lance é interessante, né? As pretas já perceberam que as brancas querem jogar com D4, então Dama C8 é a torre daqui de F gritando, dá licença, que eu vou querer jogar aí, aonde você tá? Tá bom, a dama aceita, vem para C8 então,
mantendo, né, a defesa aqui em C7 e dando a casa D8 então para sua torre poder ocupar. D4, e aí todas as peças, praticamente todas as peças menores aqui das brancas e mais a dama também estão suportando esse lance aí de D4. E a partida seguiu então com torre D8, né, fazendo essa cravada aí no peão, colocando a torre na mesma coluna aqui da dama, torre D8, então é um lance bastante importante. E4 foi jogado, esse peão de D4 ele tá bastante defendido, tá bastante suportado aqui, né? Vamos contar, ó, 4 peças, e as pretas têm 1, 2, 3, 4 ataques, então tá defendido, né? A mesma quantidade de peças atacando e defendendo. E toma D4, e aí você fala assim, agora as brancas também tomam, né? E na verdade não é muito bom aqui tomar. Se, por exemplo, o cavalo de B toma em D4, as pretas ficariam muito bem aqui com cavalo toma, bispo toma, cavalo toma, e C5, né? Aproveitando essa cravada, então, aí, para cima do cavalo, ele não pode sair, senão a dama cai, né? Então, uma sequência interessante. Depois de E toma D4, as brancas não podem, então, imediatamente capturar. E elas vão para um lance intermediário, bastante forte aqui. E5. Legal esse lance, né? Esse cavalo aqui, ele não pode, né? Você pode falar assim, mas as pretas têm 2 ataques aqui nesse peão e as brancas têm só uma defesa. O problema todo é que esse cavalo não pode sair daqui, senão tá caindo ali em C7. Opa, deixa eu voltar aqui. Aconteceu alguma coisa estranha. Desculpa, gente. Né? As pretas não podem capturar aqui, senão tá caindo aqui em C7 com um excelente ataque aí para as brancas e ficaria numa posição complicada aí para as negras, tá bom? Então o bispo E7 foi jogado. Cavalo, então, agora sim, cavalo de F toma D4, cavalo toma, bispo toma, e aqui C6 foi jogado. Esse lance é interessante, está atacando o defensor, um dos defensores aqui do bispo de D4, e as brancas não precisam se preocupar imediatamente com esse peão atacando o cavalo, porque esse peão está cravado por enquanto, né? Ele não pode capturar o cavalo, senão cairia a dama. Mas é melhor fazer alguma coisa, né? Então as brancas aqui vão para uma ideia interessante. Primeiro, que está desconfortável aqui nessa posição é a dama na mesma coluna da torre, esse bispo está cravado, então vamos lidar com isso. Se a gente conseguir jogar a dama aqui em E2, o bispo voltar para B2 e depois tirar o cavalo daqui, por exemplo, para D4, a gente está tudo seguro, né? Está tudo resolvido. Então dama em E2, por enquanto o bispo ainda está defendido aqui pelo cavalo e o peão não pode tomar porque está cravado. Então está tudo certo por enquanto. Cavalo D5 foi jogado. As pretas continuam não podendo capturar o cavalo, então tá na hora de tirar o bispo, né? Esse era o nosso plano, o plano das brancas, bispo B2. Então já tiramos a dama da coluna da torre, já tiramos o bispo aí do meio do tabuleiro, tá tudo certo. Cavalo C7 foi jogado e agora sim as pretas estão ameaçando capturar aqui o cavalo, né? O cavalo em C7 fez um bloqueio nessa coluna. O cavalo então simplesmente em D4 atacando o bispo, bispo em D5 oferecendo as trocas. Não é muito bom para as brancas capturarem aqui em D5, você só vai estar ajudando as negras a desenvolverem as suas peças, você não ganha nada com isso. Então F4 foi jogado, começando então o ataque aí na ala do rei. Bispo toma, rei toma e bispo B4. A partida seguiu então com F5, agora sim então o Aaron Reshko conseguiu começar o seu ataque na ala do rei. E depois de C5 esse cavalo está atacado e o Aaron Reshko vai para uma ideia muito interessante. A respeito aí de peões, ele vê a oportunidade de criar um peão passado e ele segue a partida então com E6, um lance bastante interessante, tem ideias muito interessantes aí por trás, né? Deixou simplesmente o cavalo, a partida seguiu com C, toma em D4 e dama em E5, e aqui a gente já vê que a posição realmente começa a ficar perigosa, esse cavalo está atacado, né? A dama, esse cavalo não pode se movimentar, ele está cravado aqui pela torre, esse bispo também está ameaçando capturar ali em D4 e depois com temas ali de mate em G7. A gente tem um peão passado perigosíssimo, ele vai poder avançar em algumas linhas ou tomar, né? Esse peão de F6, de F5 também vai poder ir para F6, enfim, as brancas têm muitas ideias aqui e as pretas têm que jogar com muita cautela para não verem sua posição desmoronando aqui em mais alguns lances. Bispo C3 então foi jogado, esse lance faz sentido, ele bloqueia a coluna C, ele oferece a troca desse bispo que poderia se tornar um monstro, um lance bastante preciso. A partida seguiu com bispo toma em C3, e aqui você pode falar assim, volta aí Rafa, não dá para sacrificar a torre aqui e partir para um ataque com bispo toma e ameaçar G7 e tal. Na verdade não daria muito certo, tá bom gente? Torre toma, peão toma, bispo toma, as pretas teriam esse lance cavalo aqui em 8, segurando tudo, e apesar de as brancas poderem tomar ali em F7 com cheque, ou poderem jogar lances como F6, esse ataque aí com poucas peças
realmente não vai dar muito certo, as pretas têm como se defender, tá bom? Por exemplo, aqui é um lance de ataque F6, as pretas poderiam seguir com dama C6 cheque, e aí depois de rei G1, dama toma em E6, e a gente vê que as pretas seguraram tudo, né? Por exemplo aqui, mas Rafa, dá para tomar em E6, ó, e depois dar um garfo aqui e capturar o cavalo. Então, por exemplo, F7, rei F8, peão toma promovendo, e aí depois de rei toma, bispo toma. De qualquer forma, foi interessante, mas as pretas aqui têm a vantagem, provavelmente estão ganhando aí nesse final, tá bom? Então, não seria muito interessante realmente essa sequência com torre toma. A partida seguiu com bispo toma, F6, então lance intermediário, primeiro atacando a dama, tirando a dama daí. Dama em E2, e agora sim, D toma em C3, torre toma em C3, e aqui torre D6. Essa torre, ela quer ajudar a dama aqui a se livrar desse incômodo, né? Esse cavalo tá cravado aqui, e é muito incômodo para as pretas ficar nesse tipo de situação. Então torre D6 vem dar uma aliviada aí na posição. Torre D1, tentando então fazer a troca. Torre C6, as pretas conseguiram seu objetivo de se livrar dessa cravada, mas agora a torre de 100 D3. Então as pretas conseguiram, foram bem sucedidas em livrarem o seu cavalo da cravada, mas agora as brancas têm o controle total da coluna D, tem um peão passado fortíssimo, tem torre entrando na sétima, tem dama entrando em H5, podendo vir para F7 e tentar dar checkmate. Então, apesar da peça menos, as brancas continuam aí com muita iniciativa e a gente vê a força, né, de um peão passado. E aqui, cavalo em E8 foi jogado então, já trazendo uma defesa para G7, já prevendo que as brancas poderiam tentar uma sequência dessa, então já está defendendo aqui em G7, né. Então, um lance importante, cavalo em E8. A partida seguiu com dama em H5, torre C7, tentando dar uma segurada aí na posição, torre D7, e aqui é muito difícil de encontrar o lance para as negras, né? As ameaças aqui são muitas. Essa torre vai querer vir aqui para G4, né? Essa dama vai querer vir para F7 e vai ser muito complicado, tá? A partida aqui seguiu com torre, toma em D7. E você fala assim, mas agora o peão tomou e tá dando um garfo. Será que foi bom para as pretas terem feito isso? Volta aí, né? Será que elas não poderiam ter jogado H6 simplesmente? As brancas ficariam muito bem aqui. Primeiro com o rei H3, para não ficar tomando cheque, o rei estava muito exposto ali em G2. E depois aí de B5, por exemplo, dama F7, rei H8, você fala, mas G7 está protegido aí pelo cavalo, né? E a gente teria aquela ideia então da torre subindo para D4, querendo vir aqui para G4. E depois de torre C em A7, por exemplo, você vê que as pretas não conseguem fazer nada a não ser pagar para ver, né? E aí depois de torre G4, dama aqui em C5, torre toma em G7, claro que agora o cavalo não pode capturar em G7, senão dama toma em G7 seria checkmate. As pretas poderiam tentar alguma coisa aqui com dama toma em F5, cheque, né? E aí se esse rei for muito para o centro do tabuleiro agora, pode haver alguns perpétuos, alguns perigos. Então torre G4 seria o melhor lance. E agora as ameaças das brancas são muitas, né? Estão ameaçando checkmate aqui em G8, estão ameaçando checkmate aqui em H7. E qualquer lance do tipo torre toma D7, simplesmente dama G8 seria checkmate, tá bom? Então a gente já vê aí o poder dessa posição, por isso que as pretas decidem devolver um pouquinho de material. E depois de rei toma em D7, dama toma em D8. E aí você fala, beleza, agora então as brancas conseguem o equilíbrio, né? Elas vão tomar o cavalo e vai ficar tudo empatado. Na verdade não, o jogador das brancas aqui, o Aaron Reshko, não está muito interessado no empate, né? Se ele capturasse aqui o cavalo agora, por exemplo, não foi o lance jogado, as pretas tomariam, né? É um cheque, né? Você pode falar assim, ela fez isso porque vai capturar a torre. Não, né? Essa dama está dando um cheque, ela tem que ser capturada. E depois de dama toma, torre toma, uma posição final aí equilibrado, levemente melhor aí para as brancas, né? Mas muito provavelmente poderia seguir para um empate uma partida como essa, tá bom? Então depois de dama D8, incrivelmente as brancas não vão para recuperar o seu material e elas preferem manter então esse peão na sétima e a partida segue com dama em F3, um lance poderosíssimo, ameaçando aqui em B7, também está querendo entrar em D5, muito forte esse lance realmente. Cavalo C7, então tentando segurar aí o seu material. Mais uma vez esse cavalo volta para casa de C7. Parece que ele está fadado a ficar tendo problemas ali em C7. Dama toma B7. Rei em F8, então as pretas fazendo de tudo aí para conseguir chegar perto desse peão, quem sabe, né? Torre em C1 e mais uma vez esse cavalo aí em C7 está atacado, né? E agora então a partida seguiu com dama toma em D7, era prioritário realmente se livrar desse peão avançado aí, desse peão passado na sétima. E agora as pretas devolvem então o material, devolvem o cavalo. Esse cavalo finalmente
tem o seu destino selado, né? Torre toma em C7. Dama D2 seguiu então, rei F3, e a gente tem um final aí bastante complicado, né? Porque as brancas têm realmente muita pressão aqui na sétima, mas tem um rei exposto, né? As pretas vão tentar alguns cheques aí. Dama D1, rei F4, dama D4, a dama cobrindo aqui em E4 e dama D6. Aí você fala, opa, ferrou, né? Deu cheque e vai capturar a torre na sequência. Não se esqueçam que a torre das pretas também está caindo, tá bom? Então a partida seguiu aqui com rei G4, a torre E8 atacando a dama. Então agora as brancas têm a dama atacada e a torre atacada. Só voltando aqui, né? Poderia capturar aqui? Poderia, tá? A partida seguiria aí com dama toma em A8, rei F7, dama D5, rei F8 e provavelmente um final aí parecido com o que se seguiu na partida, tá bom? A partida seguiu então com torre em E8, atacando então a dama C4, então defendendo aqui a torre e ao mesmo tempo ameaçando um checkmate ali em F7. E aqui as pretas então forçam a simplificação com torre E4, dando cheque, atacando a dama. Se agora por acaso as brancas têm que tomar, né? E aí depois elas vão estar desprotegendo em C7, tá? Então essa que foi a ideia desse lance, ele simplifica. Dama toma em E4, dama toma em C7. E aí, gente, um lance muito instrutivo aqui. O que está acontecendo? As brancas têm um peão a mais, né? Elas estão com 5 peões aí contra 4 peões. Sendo esses 2 peões aqui sendo uma maioria, né? Na ala da dama. E a ideia, então, me parece ser bastante natural aqui, como continuar essa partida, né? Você tem que criar um peão passado aqui, né? Então, para poder criar ameaças, seria talvez a única forma que as brancas podem lutar aí para tentar uma vitória, né? A única força que as brancas, a única vantagem que as brancas têm, então tem que jogar em cima disso, tá? Então B4 é um lance bastante instrutivo aqui, bastante necessário nessa posição. Com essa ideia de criar um peão passado. B4, A toma em B4, dama toma em B4, rei G8 foi jogado, A5, então o peão passado vai subindo, né? O máximo que der. H6, A6, rei H7, e aqui as pretas estão tentando criar uma condição de afogamento, e a gente já vai ver que é bastante interessante quando você está sofrendo esse tipo de ataque. Quem sabe, né? Você consegue criar uma condição de afogamento e empatar a partida de repente. Mas vamos lá, tem muito jogo ainda. Dama D4, e agora dando suporte aí para esse peão subir mais um pouquinho. Dama em A5, A7, então agora esse peão está protegido pela dama. Dama em A6, então as pretas mantendo aí a dama nessa coluna para as brancas não promoverem. Rei H4, dama em A2, as pretas mais uma vez a ideia é manter a dama nessa coluna. E aqui já com o tempo aqui ameaçando também em H2. H3 foi jogado, dama em A5, dama D7, dama B4 cheque, rei H5, dama em A3, mais uma vez segurando a casa de promoção e também com algum ataque aqui em F3 e quem sabe poder tomar algum peão aí se fosse com cheque, né? Rei G4 foi jogado, dama em E3, esse lance é bastante interessante, bastante ardiloso, né? As pretas permitem com que as brancas façam a promoção do peão aqui, mas as brancas não podem promover, não foi o lance jogado. Se, por exemplo, elas promovessem, as pretas poderiam seguir com uma sequência de checkmate com H5. Tá? Esse rei aí não tem muito para onde ir, né? Se ele vier para H4, a dama G5 vai ser checkmate, e se ele capturar, a dama G5 vai ser checkmate também. Tá? Então não tem como escapar. Seria uma sequência vencedora para as negras, apesar de uma dama a menos aí no tabuleiro, né? Então depois de dama E3, as brancas não promoveram para a dama e jogaram H4, dando um respiro aqui para o rei, e agora sim as brancas estão ameaçando promover. E o lance jogado então foi dama em E4 cheque, e depois de rei H5, dama em F3 cheque, G4, as brancas se colocam numa posição bastante arriscada, né? Onde o rei aqui não tem mais nenhuma casa, ele está preso, mas ele também não tem como tomar cheque, né? Esse peão aqui ele está cravado, então uma posição bastante interessante aqui. Não tem mais cheque, dama em E4, segurando então a casa de promoção do peão. Dama em F7, e aqui não tem muitos perigos também, cheque e tal. Né? A dama, além de estar controlando a casa de promoção do peão, também está controlando aqui essa casa em E8, que poderia ser uma casa importante. Dama C6 foi jogado, então sempre mantendo o controle aqui nessas duas casas. E por que a casa de 8 é tão importante? Para as brancas não poderem dar cheque, e depois que o rei saísse, poder dar cheque em 8, e aí sim promover o peão. Né? Então por isso que é importante as pretas segurarem essas duas casas. Dama E7 foi jogado,
E aqui dama D5. Então agora não precisa mais ficar segurando aqui a casa de 8, já que essa dama não pode dar cheque, né? E depois vir para E8. E aqui então as brancas jogaram dama em E8. E agora elas estão ameaçando promover aqui o peão. E as pretas jogaram dama B7. Aí você fala, pô, então as brancas agora ganharam, né? Então essa posição é realmente muito importante. Eu quero que, se você quiser até pausar esse vídeo, qual que é o lance, então, o vencedor de brancas? Como é que você faria para ganhar essa partida aqui de brancas? Imagina que você está jogando aí no campeonato de Leningrado, campeonato russo aí, contra o Oleg Kaminsky, e você é o Aaron Reshko. Como você continuaria essa partida? Eu vou dar mais alguns segundos. E se você achou então o lance dama G6, sinto informar que esse não é o lance vencedor, tá bom? Na verdade ele cairia provavelmente na mesma situação, tá? Então aqui no máximo você encontrou um lance de repetição e não um lance vitorioso, tá? Se você encontrou o lance então promovendo para a dama, infelizmente você também não encontrou a solução, tá bom? Você fala, como não, né? Agora as brancas têm 2 damas no tabuleiro. Mas as pretas poderiam jogar esse lance, lindíssimo lance, dama em F7, aqui dando cheque. Praticamente um checkmate, né? O rei das brancas não tem para onde ir. E aí seria forçado, então, as brancas capturarem a dama. E a gente teria uma situação de empate aqui por afogamento. Como assim? O que é isso, afogamento? Então, para quem não conhece, o rei não está em xeque, o rei das negras não está em xeque. E ele não tem para onde se mover, né? Qualquer lance que ele faça seria um lance legal. Esses peões não podem se mover, eles estão bloqueados. E esse peão também não poderia se mover, porque ele está cravado, ou seja, seria a vez das pretas, as pretas não teriam nenhum lance legal, nenhum lance permitido para poder fazer, e nessas condições, então, se diz empate por afogamento. O nome dessa condição é empate por afogamento, a partida teria terminado empatada, né? Então, muito interessante aí esse lance dama B7 das pretas, criando essa condição, mas as brancas, como eu falei, acharam o lance vencedor. Eu espero que você tenha encontrado, então, e o lance jogado pelas brancas foi A8 promovendo para bispo, e esse é o único lance que vence realmente a partida. A dama agora está atacada, as brancas têm uma peça a mais, e aí as pretas não têm mais aquele recurso, né, de dama F7 cheque, porque agora o bispo, não, como é um bispo, não é mais uma dama, o rei poderia jogar aqui em H8, simplesmente o jogo continuaria, né? Muito interessante, então, e depois de A8 promovendo para bispo, a partida ainda continuou por mais alguns lances, mas aí as brancas realmente com uma peça a mais, né, esse bispo vai vir para F7, vai vir para G6 e vai ficar uma posição muito complicada aqui, né? As pretas ainda jogam por mais alguns lances. Aqui as brancas conseguem forçar a troca de peça. E aí depois o rei entra na posição e aqui quase que tem um afogamento, né? O rei não pode se mexer, mas esse peão aqui está livre. O único lance então H5. E aqui você tem que tomar de rei, né? Se você cometeu o erro de tomar de peão, mais uma vez, a partida terminaria empatada, né? Infelizmente, porque cairia nessa condição de afogamento mais uma vez. Então aqui a partida se seguiu com o rei toma, e depois de mais alguns lances, então, depois de rei G6, as pretas abandonaram a partida, né? Abandonaram porque aqui é um final vencedor, né? Aqui as pretas só têm, na verdade, 2 possibilidades, qualquer uma delas perdem, qualquer uma dessas possibilidades vai perder a partida. Por exemplo, rei H8, rei F7, mais alguns lances, né? Eu vou passar um pouco rápido só para ilustrar realmente. E aqui seria quase afogamento mais uma vez. O único lance possível seria avançar o peão. Mais uma vez um quase afogamento. O único lance possível é mover esse peão. Mas aí checkmate viria, né? E se depois de rei G6 jogasse o rei com F8, simplesmente aqui o bispo em F7, o único lance rei E7. E aí depois de rei toma G7 a gente já vê que seria um final ganho, né? Esse peão vai ser promovido de qualquer jeito e as brancas vão vencer. Então por isso que depois de rei G6 o Oleg Kaminsky abandonou a partida. Muito interessante, né? Isso aqui, eu quis mostrar essa partida. Teve muita gente, muito inscrito perguntando, né? Pedindo para uma partida onde a promoção do peão ela não necessariamente precisa ser uma dama, né? E isso é um tema comum, né? Muita gente pergunta, o peão pode ser promovido para qualquer peça menos o rei, menos o peão, né? Mas para que então fizeram essa regra? Por que não é sempre melhor você promover para uma dama, né? A dama vale mais e tal, mas não necessariamente. Tem situações onde pode haver afogamento, tem situações onde um cavalo é melhor, ele vai dar um duplo no rei e depois pegar a dama. Às vezes, muitas vezes você promove para um cavalo para ser uma promoção com cheque, você ganhar um tempo. Então existem realmente diversas possibilidades e partidas reais onde esse tipo de promoção acontece. O termo em inglês é under promotion, a promoção
menor, né, por baixo, subvalorizada, talvez um under promotion, não tem um termo em inglês, mas em português seria alguma coisa do tipo promover, subpromover, né, alguma coisa assim do tipo subpromoção. Quem sabe a gente possa criar um termo, né? Tá bom, gente? Então é isso, muito interessante, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Mais uma vez aí, muito obrigado aí pela audiência de vocês e um grande abraço, gente. Valeu!